Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Bernadette, enfermeira e terapeuta. E hoje a gente vai dar continuidade hoje à nossa aula número 3, sobre a administração de medicamentos. Antes da gente iniciar, eu quero esclarecer uma situação. Na última aula, e quero dar os parabéns para o Márcio, que se posicionou ali nos comentários do YouTube. Gratidão, Márcio, você estava ligado, hein, cara? Muito bom. Na última aula, eu falei eu estava falando sobre o deltoide e acabei falando do bíceps. Então, meu cérebro mostrou, né, minha mão, minha coordenação motora mostrou o deltoide, mas acabei a boca, como ela é mais rápida, ela falou o músculo bíceps. Então, gente, a administração intramuscular é no deltoide. A gente vai fazer uma aula prática mostrando aonde, né? Normalmente a gente pega exatamente aqui em cima, 4 dedos é a administração. Inclusive das vacinas, agora é um dos músculos utilizados para as vacinas também. Tá bom, Márcio? Gratidão por se posicionar. Beleza? Muito bem. Por que a gente dividiu em 3 módulos? Porque é muito conteúdo, tá? A gente acha que na nossa prática, no nosso dia a dia, a gente acha que é tranquilo, é pouca coisa, mas não é, né? É muita coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala em administração de medicação. Nós já falamos, então, sobre legislação, falamos sobre alguns erros que a gente comete, falamos sobre vias de administração. E aí, nessas vias a gente trabalhou via oral, auricular, nasal, subcutânea, intradérmica e intramuscular. Se você perdeu qualquer aula sobre isso, volta lá nos vídeos no meu canal. Tem todas essas vias, explicada muito bem cada uma delas. Hoje a gente vai falar sobre via retal, vaginal, endovenosa e vamos entrar em segurança do paciente. Eu espero conseguir dar conta de tudo nesse módulo, beleza? Vamos lá. Como nós já vimos também, o que é uma administração de medicamentos? É a administração de fármacos, né, no nosso organismo, através das várias vias possíveis. Gente, minha língua tá travando hoje, acho que é a chuva, hein? Pense no tamanho da chuva. Algumas ilustrações que a gente já viu também. Muito bem, via retal, gente. O que é a via retal? Nada mais é do que administrar medicamentos no ânus, na via retal. A posição mais indicada é a símis, quando o paciente deita lateralizado, com a perna que está embaixo, esticada, alongada, e a perna que está sobreposta, dobrada, tá? Esse tem um efeito local, então muitas vezes, o paciente está constipado, você vai fazer uma administração de medicamentos, de um supositório, né, via retal, que pode ser, sei lá, supositório glicerinado, enfim, tem vários supositórios, que pode ser sistêmico ou mecânico. Então, uma lavagem intestinal, por exemplo, seja ela baixa, seja ela de efeito rápido, né? Ou aquele efeito mais gotejamento, mais prolongado, tá? Então, é efeito local, sistêmico ou ainda mecânico, no caso da retirada de fezes, certo? Via vaginal, gente. Então, introdução, né? Administração de medicamentos através da vagina. Quais medicamentos? Cremes vaginais, em caso de paciente que tem aborto espontâneo e precisa fazer, hoje é muito pouco utilizado, né? Mas existe a administração de medicamentos também para estimular o útero a dilatar, para expelir o feto em óbito. Então, tem vários medicamentos que se utiliza via vaginal. E a intramuscular, Bernadette? Eu quis colocar isso daqui, gente, mais para revisar, tá? Mais para fixar, né? Para reforçar os locais de administração. Então, a gente tem o vasto lateral da coxa, que é na primeira figurinha aqui à esquerda. Depois a gente tem o dorso glúteo, que é aquela mais lateralizada no nosso glúteo. O glúteo, que está identificado na figurinha do meio.
e mais na figurinha da figura inteira, né, da muscular inteira, o deltoide, gente, o deltoide, o músculo gordinho aqui da lateral do nosso ombro, tá, gente? Vocês não vão esquecer esse nome, com certeza, tá bom? E aí, como a gente faz a medição para fazer a administração no caso do glúteo, tá, gente? Porque a gente sabe que nós temos um nervo, né, muito importante que passa e que literalmente ele cruza o nosso deltoide. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Para a gente não pegar esse nervo, porque a gente pode fazer lesões graves. Como que é o nome desse nervo mesmo? Ciático. Muito bem. Vejam ali no braço como está identificado através daquele triângulo exatamente aonde devemos administrar. E se a gente olhar aquela figura e fazer essa medição que eu falei dos 4 dedos, tá, gente? Então eu pego exatamente aqui em cima, nesse ossinho aqui em cima, e posiciono 4 dedos. É exatamente a posição da flecha onde eu faço a administração. Nas outras 2 figuras, gente, existem 2 técnicas. Então, a primeira, quando a gente aproxima o músculo, então eu faço isso aqui com o músculo, tá? É como se fizesse um colchãozinho, né? Com o músculo para administrar, ou quando eu retraio a musculatura. Bernadette, como saber qual utilizar? Gente, eu uso como premissa básica a seguinte: paciente mais emagrecido, com uma musculatura mais diminuída, eu tento aproximar, juntar o músculo, tá? E quando o paciente é mais fartinho, aí eu posso realmente fazer a distensão muscular, aí fazer aquela distanciamento, né, da musculatura, esticar as fibras musculares para poder administrar. Beleza? Espero que tenha ficado claro, tá bom? Bom, em relação à via endovenosa, o que é a via endovenosa? É a administração de medicamentos diretamente na corrente sanguínea, através do quê? De um acesso venoso, que pode ser periférico ou profundo. O que é periférico? Periferia. Periferia. O que é periferia, né, do nosso corpo, né? Então, quando a gente olha para os membros, por exemplo, são periféricos, tá? E o que é profundo? Vejam ali a diferença, gente. Olhe um acesso venoso periférico sendo puncionado na mão e um acesso venoso central, onde a gente o catéter entra diretamente na veia principal. Quer dizer, o risco. E o que a gente tem que prestar atenção? Se fizer sentido para vocês, olhem o distanciamento entre o coração e a mão, tá? Então, e o próprio coração. Então, quando a gente tem um paciente com acesso venoso central e eu vou administrar a medicação, eu preciso redobrar, triplicar, quadruplicar os meus cuidados para evitar contaminação, porque isso vai fazer com que possa, né, levar uma bactéria diretamente para o sistema cardíaco, tá, gente? Então, eu quis trazer essas 2 imagens para ficar claro o quanto a importância, não que a gente na mão não precise ter cuidado, tá, gente? Não é isso, muito pelo contrário. Nos dois casos, a gente precisa cuidar muito. Mas no caso do acesso venoso central, tá ali, não dá tempo de organismo nenhum se defender, tá, gente? E o que é utilizado para puncionar esses acessos? Então, a gente tem o catéter móvel, né? O catéter flexível, tá? E tem o que pode ser o rígido também, que hoje a gente já tem. Esse primeiro da esquerda, em estilo borboleta, a gente já tem ele flexível também, tá, gente? Mas normalmente ele é usado o rígido e o flexível, tá? Seja processo venoso central, que vai usar o catéter venoso central, que também tem que ser flexível,
e para o periférico também flexível, ok? Quais são as principais veias, gente? A anatomia, isso é básico, a gente tem que conhecer, tem que saber. Então, veja, vamos pegar primeiro as nossas veias das mãos. A gente tem as metacarpianas dorsais, que são todas aquelas veias que normalmente aparecem. As minhas aparecem principalmente quando eu estou fazendo a técnica do reiki. Então, aí pode funcionar todas. Hoje, por exemplo, está todo mundo escondido, porque está frio, está chovendo, então elas estão mais escondidas, tá? Aí a gente tem a cefálica e a basílica, que tá tudo relacionado, né, a essa parte mais superior da nossa mão. Depois a gente vem para o braço. Veja, a gente tem a radial, a gente tem a medial do antebraço, tô vendo de baixo para cima, tá, gente? As cefálicas, que são normalmente as que mais a gente utiliza, né? A basílica, que também é muito utilizada, muito mesmo. A cubital medial, que daí é mais aqui em cima, tá, gente? Normalmente, em criança, em bebês, é bastante utilizada essa veia, apesar de que a gente nem sabe muitas vezes. E a cefálica, então, é a top. Vejam que exatamente na curvatura do nosso cotovelo tem um encontro de veias. Então, por isso que às vezes a gente funciona, tem refluxo e de repente some. O que a gente fez? Transfixou a veia. Então, por isso a importância da gente conhecer e ter em mente, assim, sabe esse desenho anatômico? Faz um print dessa tela e tem esse desenho anatômico. Naqueles pacientes mais difíceis de veia, a gente vai pela anatomia, ok? Bom, gente, as vias são essas. Agora a gente vai entrar em segurança do paciente. Segurança do paciente, se a gente for ver, tem 13 certos, né? O COFEN, no geral, ele validou 9 certos, tá? Tem 11 certos, então varia muito. Eu peguei os certos da segurança do paciente, do protocolo de segurança do paciente da Anvisa, ok? Então, vamos seguir este padrão, senão a gente fica tentando pegar vários padrões e não vai funcionar. A gente precisa conhecer e executar, tá? Qual que é o primeiro certo, gente? O paciente certo. O que é paciente certo? É você conferir o nome, o sobrenome, a data de nascimento e o nome da mãe. Conferir aonde? Olhem bem a imagem, gente. Na pulseira do paciente. Na identificação de leito do paciente, tá? Por isso a importância de preencher adequadamente a pulseira do nosso paciente. Então, se você, na tua instituição, não é padrão vir lá da recepção já com pulseirinha identificando ou do pronto atendimento, no pronto atendimento da sua unidade, e de primeira coisa, identificar o paciente. O paciente vai ficar em observação, vai ficar internado, não importa. Identificação correta do paciente. Então, primeiro certo, gente. Quando eu fiz de enfermagem, eram 5 certos. Parecia difícil, né? E hoje já são tantos outros certos, mas o básico é paciente certo, gente. Não esqueçam disso. Depois vem medicamento certo. Então, conferir o nome do medicamento. O que eu tenho na minha mão? Que medicação é essa? Se esse medicamento é o que está prescrito, conferir antes de você administrar a medicação para o paciente, conferir novamente o nome do medicamento conforme a prescrição médica, tá, gente? Então, é importante. Eu vi, esse final de semana, eu recebi de uma amiga minha um vídeo onde o pai foi vacinado. E achei muito legal, porque a profissional de enfermagem estava com a medicação, já com a vacina na seringa, mostrou para o paciente, ó, tá aqui a
a vacina aspirada, bonitinho, e agora eu vou administrar no senhor. Achei incrível. Então, conferir o nome do medicamento. Gente, isso é segurança do paciente. Via certa. Que via está prescrito? Essa via é tecnicamente... Lembram que eu falei, acho que foi no primeiro ou no segundo módulo, que eu falei a importância da gente conhecer os medicamentos? Então, essa via tecnicamente recomendada para aquele medicamento está correta? Porque às vezes, gente, todo mundo erra. A Bernadette errou gravando aqui, gente. E pasmem, eu olhei o vídeo antes de postar e não vi. Não prestei atenção, não atentei ao erro que eu cometi. Então, gente, todos nós erramos. O médico pode errar no momento da prescrição. Em vez de colocar IM, colocar IV. E de repente é um Voltaren que só pode ser feito IM, intramuscular, entende? Então eu preciso conhecer, saber que esse medicamento não pode ser administrado naquela via. E mais do que isso, eu preciso ter certeza e conferir no momento da administração. Via certa. Não esqueça. Então, primeiro, vamos lá? Primeiro, paciente certo. Segundo, medicamento certo. Terceiro, via certa. Ok? Então, em relação à via, é importante a gente verificar o diluente, se aquele diluente é compatível com aquela medicação. Na via, entra também controlar gotejamento, entra também analisar compatibilidade de medicação com a via, tá? Que é aquilo que eu já comentei. Compatibilidade de produtos utilizados. Então, catéter, seringa, sonda, sei lá. É uma medicação de 5 ml. Eu vou lá e aspiro em 3, uma seringa de 3. Não existe compatibilidade, né, gente? Sonda, sei lá, o paciente está com uma sonda de nasogástrica, não tinha número 12, é um paciente adulto e foi colocado, sei lá, uma mais fina. E aí, no momento de administrar a medicação, entope. Então, eu tenho que ter essa noção antes de administrar, entende? Olhar bem para a via. Além disso, gente, esclarecer todas as dúvidas que você tem em relação à medicação, seja com o enfermeiro, ou seja com a sua supervisão, ou ainda com o farmacêutico responsável pela unidade naquele momento, ok? Quarto certo, gente, hora certa. O medicamento deve ser administrado sempre na hora prescrita. Evitando atraso, gente. Não é à toa que é de 6 em 6, não é à toa que é de 4 em 4. É importante a gente atentar ao horário. Por quê? Porque a medicação deve ser preparada na hora, no momento da administração. De preferência, beira-leito, gente. Por quê? Porque eu preparo e administro, não tem erro. Tá? Quando a gente prepara uma medicação e vai administrar após esse tempo, gente, existe um período de estabilidade para cada medicamento. E a forma de armazenamento também, depois que eu diluo essa medicação. Então, isso a gente tem que prestar muita atenção. E outra coisa, em relação a antecipar ou atrasar, tá? Isso pode só pode ser feito, gente, preste bem atenção nisso, com o consentimento do enfermeiro, supervisor ou enfermeiro assistencial, e sob consentimento do prescritor. E normalmente a gente atrasa e nem tá nem aí, né, gente? A gente não presta atenção nisso. Isso é uma responsabilidade que a gente tem que ter, né? Evitar atrasos. Depois vem a dose certa. Gente, veja, vamos voltar aqui só para a gente não esquecer. Então, segurança do paciente. Quesito número 1, paciente certo. Quesito número 2, medicamento certo. Quesito número 3, via certa. Quesito número 4, hora certa. E quesito número 5, dose certa. Então, conferir a dose prescrita do medicamento.
Doses escritas em 0,5 miligramas, né? 0,5 gramas. Não é 1 grama, é meio grama. Então, prestar atenção nisso, tá, gente? Porque às vezes a gente não presta atenção na vírgula e acaba multiplicando a dose até 100 vezes mais do que deveria ser. Verificar a unidade de medida, então se a colher de chá, colher de sopa, ampola, né, grama, tudo isso, tá? E na dúvida, gente, perguntar, isso é fundamental. Conferir a velocidade do gotejamento, se é 12 gotas por minuto, 18 gotas por minuto, 24 gotas por minuto, tá? Programar a bomba, deixar tudo certinho, porque tem medicamentos que se a gente deixar muito tempo vai perder estabilidade. Tem outros medicamentos que se você administrar muito rapidamente vai ser tóxico e perigoso para o paciente. Depois, gente, do quinto, certo? Do quinto quesito vem o número 6, que isso já é acréscimo. Para quem, né, tem uma formação um pouco mais de anos atrás, tá? Para não falar antigamente. Registro correto da administração do medicamento. O que é isso, Bernadette? Quem tem aula comigo já sabe, quem tem aula de anotação de enfermagem, evolução de enfermagem, o quanto a Bernadette fala sobre registro correto, né, da enfermagem como um todo. Agora a gente está falando do medicamento. Então, o que eu preciso registrar? Primeiro que o registro é um instrumento que a gente tem que garante a segurança do paciente e a nossa segurança também, tá? Então, a gente precisa registrar o horário da administração verdadeiro, tá? A checagem dessa medicação, dessa administração. Além disso, gente, justificar casos em que foi adiado o medicamento, por exemplo, o paciente saiu da unidade para fazer exames, né? Para ressonância, para tomografia. Foi cancelado porque o paciente não estava mais febril, né? Ou desabastecimento, a medicação não tinha aquele medicamento naquela hora na unidade. O paciente se recusou a tomar o medicamento e outras situações adversas. Então, a gente precisa registrar com detalhes, gente. Isso é respaldo legal para nós profissionais da enfermagem. Ok? Então, sexto, registro. Sétimo, gente, orientação correta. E o que é orientação correta? É a gente falar para o paciente qual medicamento está sendo administrado, para que esse medicamento é indicado e a que dose, com que frequência vai ser administrado esse medicamento, tá? Então, todo profissional de enfermagem é responsável pela orientação correta. Porque a gente tem que levar em consideração que o paciente é uma barreira para prevenir erro. Ele também precisa fazer a sua própria segurança, tá? E quando a gente faz toda essa orientação, a gente também está reforçando para a gente mesmo. Isso é muito bom para o nosso cérebro entender e ajudar a gente nas próximas administrações de medicamentos a não cometer erros. Beleza? Oitavo, gente, forma certa. O que é a forma certa? A forma farmacêutica. Né? O medicamento que foi administrado tem a forma farmacêutica e a via prescrita. Por exemplo, penicilina, 1 grama de 6 em 6 horas. Sei lá, chutei, tá, gente? Então, ou 1000 miligramas. Né? Tem médicos que prescrevem 1000 miligramas. Quando não existe um padrão na unidade, cada médico prescreve de um jeito. Então, a gente precisa estar atento a isso. Aqui eu coloquei alguns exemplos para ficar mais fácil essa forma certa.
Por exemplo, o paciente está com nível de consciência rebaixado e a medicação está prescrita via oral. Vai ser possível administrar de forma via oral no serviço de emergência, por exemplo, quando o paciente está com nível de consciência rebaixado e ainda não foi passada uma sonda gástrica ou nasointeral? Não, né, gente? Então, é importante a gente estar atento a esses detalhes antes mesmo de preparar a medicação, tá, gente? Cloreto de sódio 0,9% ou cloreto de sódio 20%? Olhem a diferença disso, tá? Ficar atento a esses detalhes, porque esses detalhes são muito importantes e a gente pode colocar a vida do paciente em risco se a gente não prestar atenção neles, certo? Nono certo, gente. Resposta certa. O que é a resposta certa? É você verificar se o medicamento teve o efeito desejado. Quer ver um exemplo? Estava prescrito paracetamol 500 miligramas de 6 em 6 horas. O paciente estava febril. Você fez o medicamento, o mínimo que a gente espera é o quê? Que a febre baixe, né? Então, a gente precisa verificar, checar se o efeito foi satisfatório ou não, tá? Registrar tudo no prontuário. Informar o prescritor se teve efeitos diferentes do esperado, tá? Intensidade. Às vezes o paciente é alérgico a um determinado medicamento, né? Então, jamais desconsiderar relatos do paciente ou da família, tá? Isso é muito importante, porque às vezes é nos detalhes que a gente pega situações que são relevantes para o cuidado desse indivíduo, desse paciente, desse nosso cliente, ok? Gente, aqui eu coloquei os 13, tá? Só para vocês... Na verdade, se a gente for ver os 13, os 9 já resolve, tá? Mas eles foi aberto um pouquinho, vocês vão conseguir entender isso, ó. Prescrição certa não tem, né? Paciente certo, medicamento certo, validade certa, forma de apresentação certa, dose certa, compatibilidade certa, orientação ao paciente, via certa, horário certo, tempo de administração certa, ação certa e registro certo. Certo? Vamos revisar, vamos voltar aqui rapidinho, então? Então, vamos lá. Primeiro quesito, qual é mesmo? Paciente certo. Segundo, medicamento certo. Terceiro, via certa. Quarto, gente, hora certa. Quinto, dose certa. Sexto, registro correto da administração. Sétimo, orientar o paciente de forma certa, de forma correta. Oitavo, forma certa. E nono, resposta certa. Prestar atenção naquilo que o paciente fala. Beleza, meu povo? Gente, tá aí mais um módulo, tá? De medicamento, administração de medicamentos. Com isso, a gente encerra a administração de medicação. Coloquem suas dúvidas, tá? No chat, abaixo do vídeo. Curtam, compartilhem se acham que isso é válido para os colegas profissionais que estão começando ou que já estão em anos de carreira. Sempre é bom relembrar, ok? Fiquem com o meu melhor e até o próximo vídeo. Um grande abraço!